Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief para analisar o Grande Prémio da China. Mais uma vez, João Amaral, bem-vindo e Obrigado. obrigado Não, eu por é que estares agradeço. aqui. Boa noite a quem nos acompanha em direto e cumprimentar também quem nos acompanha em diferido. Isto começa a ser uma rotina de fim de semana após fim de semana de Fórmula 1, mas mais uma vez venceu o rapaz do costume. Este ano já tivemos um vencedor diferente, mas eu vou começar por ele, João, porque exceção feita ao início da sprint, foi quase um fim de semana, e à qualificação também. Foi quase um fim de semana sem espinhas para Max Verstappen. A minha questão é: quando é que aparece alguém Hum. para lhe fazer, para o fazer transpirar ainda mais do que ele habitualmente já transpira dentro de um carro de Fórmula 1? Olá Inês, boa noite a todos que nos estão a seguir e a ouvir, em direto ou em diferido. Quer dizer, nós aparecemos aqui todos os domingos ou todas as segundas e ele também aparece. E parece que faz as corridas com a mesma, seguramente com a mesma alegria com que nós fazemos isto e com a mesma facilidade. Eu acho que deve ser mais difícil, apesar de tudo, fazer um fim de semana de corridas do que para nós fazermos o podcast. Ele não teve, como tu disseste, um fim de semana. Sim, é capaz de dar um bocadinho mais de trabalho. Também dá um bocadinho mais de dinheiro. Mas enfim, isso é a vida. Eu, Também é eu- só um bocadinho. Só, coisita pouca. Parece muito fácil, mas não deve ser. E como tu dizes e bem, ele não teve um fim de semana absolutamente perfeito. A qualificação, quer para a sprint, quer a própria sprint, teve ali um ou dois problemas. Ahm, não liderou as voltas todas na corrida e por uma vez não ficou com a volta mais rápida, porque essa ficou a cargo de um rookie desconhecido que andava por lá pelo meio com 42 anos. Dito isto, aquilo que ele faz com muita calma, com muita panache, sem drama. É giro ver e analisar a evolução das coisas e das pessoas. O Max Verstappen começou na Fórmula 1, era o talento que é hoje, mas era um tipo sempre ansioso por mostrar o talento e por querer ir tão para a frente quanto possível, logo na primeira oportunidade. E hoje, fruto da idade que já tem e da experiência, do palmarés que já tem e do carro que tem também, as coisas passam-se todas sem grande drama, sem grande stress. É quase uma inevitabilidade nós sabermos que ele vai mais cedo ou mais tarde parar à frente. É claro que não é assim tão inevitável, aqui as coisas lhes dão trabalho. Mas não tendo sido perfeito, foi um fim de semana em business as usual, não é? A partir do momento em que o vimos à frente, quer na sprint, quer na corrida, e na corrida foi logo no arranque, sabíamos que ia ser mais ou menos um, antigamente havia por hábito dizer-se Goodbye Maria Ivone, não é? Ele gostava de dizer Goodbye Maria Ivone a todo o plantel, todo o pelotão de Fórmula 1 e foi a vida dele. É um trabalho bem Eu, há, feito. há uma coisa que me impressiona sempre. Impressiona no sentido de deve ser difícil quando se está numa equipa vencedora, quando se tem a consciência que nas mãos está o melhor carro, a exigência que se coloca no próprio trabalho, manter esse nível de exigência deve ser particularmente difícil, porque de forma muito simplista, acabas por saber que eventualmente vais ganhar a corrida. Cair nesse pensamento é demasiado fácil. Ele, este fim de semana, dava uma entrevista, confesso que não sei a que canal, vi isto no YouTube, em que dizia, já depois da corrida, que a equipa continuava a trabalhar no limite para todos os dias, e Uhum. todos os dias não, todos os fins de semana de grande prémio, conseguir atuar no máximo possível. E que muitas vezes esse trabalho não era reconhecido ou não era visto porque parece tudo demasiado fácil. E manter esse grau de exigência e essa motivação fim de semana após fim de semana, até já depois, não é o caso este ano, mas foi o caso em anos anteriores, sabendo que é campeão do mundo, ou seja, Uhum. sabendo que não tem mais nada pelo qual lutar a nível de títulos, a não ser a equipa, mas a julgar pelo ano passado poderia perfeitamente ter encostado à sombra da bananeira. Uhum. Deve ser difícil e exigente do ponto de vista mental, ao contrário, é quase um bocadinho o processo inverso quando se está a perder, está-se a lutar Uhum. para ser melhor. O Verstappen, todos os fins de semana, está a lutar para ser melhor que ele próprio, ou no Grande Prémio do ano passado, ou no Grande Prémio anterior, e este exercício nem sempre é fácil e exige uma mentalidade forte, que todos eles têm, mas não deixa
de me surpreender o grau de exigência que eles colocam eles próprios, sabendo que têm o carro mais dominador, de longe, com o piloto mais dominador sentado no carro. Tens toda a razão, isso é espantoso. Falámos disso várias vezes aqui o ano passado. Falámos disso no domingo também no rescaldo da corrida na Sport TV. Aquilo que me espanta mais, e tens bons exemplos do contrário neste plantel de 20 pilotos, aquilo que me espanta mais é a capacidade que os grandes campeões têm de encontrar sempre motivação, seja qual for o ponto de partida. Podem estar no pior dos buracos, no fundo dos buracos, podem estar no píncaro da montanha, perdão, eu ia dizer pináculo, mas achei que era fuleiro, e por isso é uma coisa esquisita. Mas encontra uma maneira de se motivar e de se remotivar e de se voltar a motivar. E o Max Verstappen é um exemplo disso, neste momento, quer dizer, tens dois exemplos que me saltam à cabeça. Um, desde logo, é o companheiro de equipa, não é? Ou seja, independentemente das diferenças de talento e de rapidez, o nível de motivação de um e de outro são diferentes. Eu diria que é talvez uma das maiores diferenças entre os dois. Como digo, para além do talento, da rapidez, da capacidade de conduzir o carro no limite, sempre no limite, sem falhar, eu acho que essa capacidade de motivação é uma das grandes diferenças. O outro é um piloto de quem falamos muito e de quem vamos falar daqui a bocadinho quando começarmos a andar para trás na classificação, que é o Charles Leclerc. Não acho que haja ali nenhum déficit de talento, designadamente em relação ao Verstappen. Acho que se ele tivesse um carro como o do Verstappen, era capaz de o conduzir quase tão depressa, ou pelo menos ou mesmo tão depressa como o Verstappen, mas ele precisa de ser espicaçado, e isso vê-se todos os anos, porque há ali momentos do ano, às vezes mais no meio, este ano no início, em que ele decai ligeiramente a sua performance e depois tem que se esforçar ele próprio para ser mais rápido que o companheiro de equipa, e consegue. E portanto, se consegue, é sinal que se ele tivesse aquele nível de motivação do Max Verstappen ou do Fernando Alonso, são os dois melhores exemplos, o Lewis Hamilton também, mas o momento atual de forma e de reação a essa forma desmente ligeiramente aquilo que estou a dizer, mas são os três campeões do mundo, são pessoas capazes de manter esse nível de motivação férrea, é tipo super-herói. E isso é espantoso. Tu disseste outra coisa que concordo e que me espanta também. É que a motivação também é um bocadinho uma espiral, não é? Quando eles estão a ganhar aquilo... Estes três estão sempre motivados, mas um piloto está a ganhar, vamos tirar destes três, aquilo vai crescendo e quando começam a andar para baixo, como aconteceu ao Pérez o ano passado, aquilo vai andando cada vez mais para baixo. Sim. Se calhar é isso que distingue de facto um tipo que tem a capacidade de ser campeão do mundo mais do que uma vez dos pilotos excepcionais que todos os outros são, porque são todos pilotos excepcionais, com níveis diferentes de qualidade e com qualidades diferentes. Sim. Como estamos a concordar muito, João Amaral, vamos entrar num tópico no qual já Vamos a isso. sabemos, discutimos isto antes do podcast, com o qual não concordamos, que é a corrida de Sérgio Pérez, sobretudo por comparação à corrida de Lando Norris. Avança com a tua avaliação, que eu depois vou... Do Sérgio Pérez. Sim, Mas vou-te falar do fim de semana todo mais do que só da corrida. Até porque o João Carlos Costa disse uma coisa que eu não tinha reparado, mas que é verdadeira, é que tanto na sprint como na corrida, os Red Bull acabam em primeiro e terceiro intercalados por um outro carro. No caso da sprint, um carro que eu confesso não estava à espera de ver ali, eu acho que ninguém estava, nem o próprio piloto desse carro. No caso da corrida, menos surpreendente ver uma McLaren naquela posição. E não querendo antecipar a nossa troca de opiniões e divergência de opiniões, que é salutar e é sempre bom discutir contigo. A palavra discussão para mim não tem nenhuma carga negativa, é bom, é da discussão que nasce a luz. Eu acho que o Sérgio Pérez, obviamente, está a furos abaixo do Max Verstappen. Eu acho que o Sérgio Pérez, obviamente, não fez neste fim de semana aquilo que já fez noutros este ano. Não acho que seja, enfim, um fim de semana que ele possa considerar muito negativo. Fez aquilo que a equipa espera dele, que é fazer pontos importantes e manter a equipa em primeiro lugar e manter absolutamente intactas as expectativas de acabar o campeonato em segundo lugar. Não chateia o companheiro de equipa, dá informação importante sobre o carro, porque a informação que eles recolhem é sempre importante, e eu acho que ele, desse ponto de vista, é um muito bom recolhedor de informação, é um piloto extraordinariamente experiente, e essa é, porventura, a maior diferença que ele tem para os outros companheiros de equipa do Max Verstappen, tirando o Daniel Ricciardo, que era obviamente mais experiente do que ele, mas em relação ao Alex Albon, em relação ao Pierre Gasly, o Sérgio Pérez tem um manancial de experiência, de conhecimento, de corridas que os ultrapassa, e isso é bom. Ou seja, quando ele foi contratado, eu acho que a Red Bull foi à procura de um tipo que fosse, desculpem uma expressão, um homenzinho, não fosse um miúdo. Nada contra os miúdos, mas para miúdos já tinham o Verstappen, que era hiper rápido, precisavam de dar no outro carro aquilo que o Verstappen não tinha, que era experiência. E isso conseguem. Mas é mais uma experiência que é
não chateia, não é? Não há ali chatices. O terceiro lugar era o melhor que ele podia ter conseguido. Não vou com isto tirar-te os argumentos. Ele podia ter conseguido o segundo lugar, não o consegue muito por culpa da performance dele e pela posição em pista em que fica. E o safety car, o segundo safety car, não tanto o primeiro, não o safety car virtual, mas a transformação desse safety car virtual depois em safety car e o próprio acidente do Stroll com o Ricardo que motivam enfim, a extensão do safety car, se quiseres um novo safety car, isso estraga-lhe a posição de pista e a partir desse momento ele nunca mais conseguiu ir buscar o Lando Norris. Quando o safety car, esse último, sai e ele ultrapassa os carros que têm entre si, o Norris fica a 5 segundos e qualquer coisa, e esses 5 segundos nunca foram, enfim, diminuiu-os muito ligeiramente. Eu tenho a certeza que tu foste ver as diferenças, porque é uma coisa que tu fazes com muita qualidade. Eu não vi, lembro-me de memória que ele diminuiu muito ligeiramente a diferença para o Norris e depois essa diferença voltou a aumentar outra vez e estagnou ali. Portanto, ele nunca foi capaz de ir buscar o Norris. É surpreendente isso. É uma desilusãozita, mas não é nada de... Vai acontecer mais vezes ao longo do ano e há de haver um ou dois fins de semana. Tivemos aqui os dois há 15 dias a falar do Grande Prémio do Japão e falámos, eu lembro-me de ter dito mais ou menos isto. Há de haver um ou dois fins de semana no ano em que ele vai estar tão rápido ou mais rápido que o companheiro de equipa. É isto. Também há de haver um ou dois fins de semana no ano em que ele vai estar mais lento do que alguém que tem um carro menos rápido que um Red Bull. Sim, desculpa. Força. E nós discordamos essencialmente naquilo, talvez na exigência que eu coloco no Sérgio Pérez. Eu não acho que ele tenha tido um fim de semana desastroso. Eu concentro-me sobretudo na corrida de domingo, que foi inclusivamente aquela que vi com mais atenção. A corrida do Sérgio Pérez, para mim, é uma constante bola de neve porque começa mal. Começa com ele a perder posição para o Fernando Alonso, logo aí coloca uma carga nos pneus que não era teoricamente necessária, é prejudicado pelo safety car e isso estamos totalmente de acordo, e o Lando Norris é beneficiado, mas são para mim circunstâncias de corrida. Sim. Aquilo que me desiludiu na corrida de Sérgio Pérez, que eu acho que ele tinha a obrigação de pelo menos ter conseguido, era lutar com o Lando Norris. Ele nunca foi além de uma diferença de 3.6, 3.8, quando ele ultrapassa o Charles Leclerc, está a 5.5, acho eu, se a memória não me falha, e nunca consegue ultrapassar, precisamente, nunca consegue encurtar essa distância, porque o Lando Norris estava num contexto de corrida muito mais favorável a desgaste de pneus, porque teve uma corrida essencialmente a rodar sozinho, com o Verstappen em ar limpo, com o Verstappen muito distante, que lhe permitiu gerir os pneus de uma forma muito mais eficaz do que Sérgio Pérez. Também há uma explicação para isto, já lá vamos, mas o Sérgio Pérez, estando num Red Bull, eu esperava, ao ver a corrida, que aquela distância fosse encurtada. E ao não ser encurtada, isso para mim foi um fator que me desiludiu. Não caio na ilusão de achar que em circunstâncias normais o Lando Norris ficaria com aquele segundo lugar. Sei que isso não seria assim caso não existisse o virtual safety car e o safety car, ou os dois safety cars, mas para um piloto que se senta num Red Bull, tem o carro que tem, eu esperaria mais do que o Sérgio Pérez demonstrou no domingo, com aqui um pequeno detalhe que é, ele próprio assume que esforçou e desgastou demasiado os pneus para ultrapassar o Charles Leclerc. E se não Certo. fosse isso, não o conseguiria fazer. Foi o preço que pagou, a corrida que teve depois de ultrapassar o Charles Leclerc, foi o preço que pagou por essa opção de forçar. Primeiro, surpreende-me que esse desgaste tenha que ser tão acentuado para ultrapassar o Charles Leclerc. Teoricamente, o Ferrari, ainda que seja um carro bastante competitivo e porventura o segundo carro da grelha, atrás dos Red Bull, não o foi este fim de semana, esteve particularmente até mais lento do que os McLaren, ou o McLaren do Lando Norris, o do Oscar Piastri não entra aqui para as contas, mas o Pérez sempre foi conhecido por saber gerir bem os pneus, e este argumento é frequentemente utilizado para elogiar e bem as corridas de Sérgio Pérez quando são corridas de trás para a frente, antes ou depois da sua experiência na Red Bull. E de um piloto que tem no currículo a capacidade de gerir pneus, eu esperaria que ele conseguisse, na fase final, que não foram assim tão poucas voltas, ele ultrapassa o Leclerc à volta 40, 41, Sim, tem 15 conseguisse voltas. encurtar essa distância,
conseguisse encurtar essa distância porque teve tempo para o fazer. E Uhum. é nisto que nós discordamos. Não faço uma avaliação absolutamente negativa da corrida de Sérgio Pérez, até porque já vi bem pior. Todos nós já vimos bem pior de Sérgio Pérez, mas desiludiu-me neste ponto, pelo menos uma lutazinha. Eu percebo-te, deixa-me só Claro que dizer. porventura, deixa-me só completar, Não, não, claro. porventura o Pérez, ou melhor, o Lando teria muito mais argumentos a nível de pneus para conseguir segurar a posição, mesmo que o Pérez conseguisse Uhum. aproximar-se, porque, como dissemos, foram duas circunstâncias de corrida totalmente diferentes. Ah, mas pelo menos esse encurtar de distância para mim tinha que ter Eu existido. percebo-te, mas deixa-me só dizer-te uma coisa que te vai surpreender. Nós, se calhar, não discordamos assim tanto e de facto, falar sobre as coisas é diferente. Eu percebo tudo o que estás a dizer. Acho que há aqui muitas circunstâncias interessantes e tu focaste-as todas, só que isso depois dá muitas ramificações. É como o tronco de um rio muito grande que depois tem pequenos afluentes que vão ali dar. Vamos lá ver. Primeiro, em relação à gestão de pneus. Sim, ele é reconhecidamente visto como um tipo que faz grande gestão de pneus. Não tem que acertar sempre e eu acho que este fim de semana, e isso vai entroncar com o que disseste do Charles Leclerc e da Ferrari, este fim de semana foi um fim de semana estranho muito obrigado ao F. Martins e ao Bruno Paiva, são muito amigos. Este fim de semana foi estranho do ponto de vista da gestão de pneus. Desde logo porque a Ferrari falha redondamente nessa expectativa. E por isso tem a performance que tem, já lá vamos. Segundo, porque a McLaren também ela própria falha na expectativa que tem em relação à corrida. Aliás, é perguntado ao André Stella porque aquele discurso tão negativo desde quinta-feira das curvas lentas. E aquilo que eu já vi de comparação de velocidade dos carros nas curvas lentas, a McLaren enganou-nos, resta saber se enganou a si própria, porque nas curvas lentas, onde eles diziam que eram horríveis, foram o segundo carro mais rápido, a seguir ao Red Bull. E portanto eu acho que há ali aspectos da gestão de pneus que este fim de semana foram diferentes daquilo que toda a gente estava à espera. Designadamente, um artigo que tu leste, como eu também li, do Mark Hughes, diz que mais do que gerir a degradação do pneu traseiro, que foi um fator na sprint, deixou de ser um fator na corrida, porque na corrida foi muito mais importante garantir que os pneus da frente e os de trás estavam na mesma janela de temperatura. E deixa-me fazer um parênteses para te dizer que, mais uma vez, isso tudo o Max Verstappen faz de forma perfeita e se calhar o Sérgio Pérez não faz. Ou seja, se calhar ele é muito bom a guardar os pneus evitando a degradação, mas pode não ser tão bom a garantir que eles estão constantemente na mesma janela de temperatura. E aí, claramente, terá falhado. Isto não altera a tua conclusão, é apenas mais uma premissa para percebermos, Uhum. porque é que a coisa é assim. A posição em pista neste fim de semana foi absolutamente essencial e isso mais uma vez vai-nos prender com os Ferrari, porque os Ferrari ficaram por várias razões, ficaram com a corrida completamente estragada. Não acredito que não sejam tão rápidos como eram em Suzuka, não foram este fim de semana por várias razões, desde as circunstâncias do circuito à própria gestão que eles fazem dessa expectativa de gasto de pneu. E, portanto, o Sérgio Pérez não é o Max Verstappen. Isso parece-me uma conclusão inelutável e nunca vai ser. Não vai ser nunca tão rápido como ele, não vai ser nunca capaz de fazer 56 voltas no limite, ou 60 ou 70. Acho que a corrida estiver no limite como o Max Verstappen. Pego sempre na analogia do Alex Albon, porque sabe muito mais disto do que eu, e já lá esteve a acontecer contra o Max Verstappen, aquela analogia do rato hipersensível que o Verstappen consegue controlar e desenhar e fazer um desenho perfeito, e o Sérgio Pérez não consegue. Mas como não consegue o Sérgio Pérez, como para mim não consegue 99% do plantel. Se calhar conseguiria um Fernando Alonso, e disse isso também aqui há 15 dias, até porque o Salviano não está cá, posso dizer estas coisas que ele depois expulsa-me. Eu acho que neste momento, se o Fernando Alonso fosse sentado num Red Bull, obviamente não conseguia bater o Max Verstappen nem fazer jogo igual com ele de início. Ia demorar tempo. E estamos a falar de um dos maiores génios de sempre, e tu sabes o que eu penso Salvia do neste Fernando momento está Alonso. a dar voltas na cadeira, se nos estiver a ouvir. Não está que ele disse que ia dormir, portanto vamos esperar que ele esteja mesmo a dormir, assim, só dá amanhã. Mas assim também aproveitava para responder a quem nos perguntou há bocadinho. Eu peço desculpa que eu estou a ficar xexé. Um... Foi o João Salviano que queria saber que horas é que falávamos do rei. E estamos a falar do rei. Mesmo o rei, Fernando Alonso, para utilizar a terminologia do Salviano, teria dificuldade em fazer jogo igual com o Max Verstappen neste momento. Portanto, não podemos exigir isso ao Sérgio Pérez. Podemos exigir que ele bata todos os outros. E ele tem feito isso regularmente. Outra coisa engraçada sobre o Sérgio Pérez, já que estamos a falar dele, é que ele está a fazer um início de temporada pior do que estava a fazer no ano passado. Ele, no ano passado, por esta altura, tinha ganho corridas. Não é? Dito isto, ele este início de temporada, para mim, está muito mais tranquilo e regular do que estava no ano passado. O papel dele é aquele, ele cabe naquela caixinha. Ele faz pontos para a equipa, ele está atrás do Max Verstappen, esteve perto na qualificação em Suzuka, acabou em segundo lugar, aqui esteve um bocadinho menos bem. Tudo bem, ele vai fazendo o papel dele, ele vai
levando o Cantar à fonte. O Lando Norris superiorizou-se. Sim, foi circunstância de corrida, e agora sim vou voltar a um argumento que trocámos durante a tarde. Os outros não são todos uns patigos também, não é? Quer dizer, não temos, eu sei que nós apoiamos pilotos diferentes no sentido da fanzice, naquela parte que é irracional, que não tem nada a ver só com a parte do talento, mas os outros não são todos patigos, e o Lando Norris tem defeitos. Aliás, apetecia-me falar de um deles, que eu partilhei contigo, com o Salviano e com mais amigos nossos, mas não são patigos. O Lando Norris é um tipo hiper talentoso, e portanto a McLaren neste fim de semana, através dele, fez mais ou menos o que a Ferrari fez em Melbourne, e fez mais ou menos o que o Alonso conseguiu fazer em Suzuka, que é agarrar naquilo que tem e na corrida potenciar aquilo ao máximo. Não falhou nada. Teve sorte com a história da paragem, no momento em que para, é verdade, é uma questão de sorte. Ele próprio confessa que quando aquilo aconteceu, ele estava a chamar nomes à equipa, a achar que tinham falhado a estratégia e que ia chegar ao fim chegar à meio da corrida já a andar para trás. Portanto, tudo aquilo lhe sorriu, e ele foi muito competente na gestão que fez do carro. Em compensação, na sprint já não foi tão competente, cometeu ali um erro logo 450 metros após o arranque. Mais a mais partindo do lado da pista, e era isso que eu te ia dizer em relação ao Pérez. Tu dizes que ele no arranque perde para o Alonso, é verdade, ele parte de um lado da pista que tem menos gripe, apesar de tudo, que o Alonso, como o Lewis Hamilton partiu e conseguiu superiorizar-se ao Norris. Portanto, o Norris falha completamente o arranque na sprint e falha para mim a volta de qualificação para a corrida. Em compensação, a volta que faz de qualificação de sprint é espetacular, e na corrida a sério faz uma corrida também espetacular. Tão espetacular que se superiorizou mesmo antes dos problemas que ele teve ao companheiro de equipa, que também não é um patico qualquer, não é? É um miúdo também muito talentoso, que teve um fim de semana uns furos abaixo, como o Sérgio Pérez. Eu confesso que espero mais do Oscar Piastri do que do Sérgio Pérez. Pronto, é isto. Numa pequenina nós, é isto. O Sérgio Pérez faz um fim de semana abaixo. Se todos os fins de semana que o Sérgio Pérez fizer abaixo daquilo que estamos à espera forem terceiros lugares, eu acho que ele está relativamente tranquilo. O ano Sim, passado foi muito pior. Muito pior. nisso a É Red isso, Bull percebes? assina por baixo. A nossa diferença é mais ou menos essa. Eu percebo o que tu dizes. Eu também gostava que o Max Verstappen tivesse um companheiro de equipa que lhe desse luta, de forma direta. Eu acho que estes Mas 3, eu já nem 4 anos coloco isso lá, não, eu mas se ele também estiver usei sempre esse. ali, é capaz de vez em quando, com esses fins de semana em que ele se superioriza a ele próprio, em que ele sai da caixa, em que aquilo lhe corre tudo bem. Não é isso que querem dele. E eu acho que ele fez as pazes com essa ideia, sabes? Essa tranquilidade advém muito de uma coisa que nós já falámos no debrief, que é ele finalmente aceitou que não vai ser Sim, campeão do mundo. sim, E já não tem aquele discurso que tinha o ano sim, passado e que colocava pressão sobre os ombros, e que claramente não soube lidar com essa pressão porque teve um drop significativo sim, no final a meio do campeonato, que o obrigou a trabalhar bastante em simulador para se conseguir reencontrar sim. em pista. Sim, mas Antes de repara a reação, avançarmos, desculpa. diz. Compara só a reação que ele tinha o ano passado nos fins de semana que correu menos bem, e a reação que teve neste. O Sérgio Pérez, que eu vi no fim da corrida, que eu vi falar, arranjando desculpas para aquilo tudo, fui mais lento a ultrapassar os retardatários, eles lutaram mais comigo. Está bem, ok, mas estava em paz, não é? Não o vi Bom, mas desesperado. aí contrario-me a mim própria, que é, ele está em paz com o terceiro lugar. Sim, Eh, eh, Lá está. Se calhar se tivesse ficado a meio do pelotão, com aquele carro também não, se como calhar já não teria aconteceu. tão Já já aconteceu nos fins de semana aconteceu. desses a ficar em quinto lugar ou sexto lugar, e aí sim ele fica desesperado. O terceiro lugar ele aceita. Essa é a parte que me assusta. E desculpa, só para acabar o Norris, porque o Norris faz um bom fim de semana. Aquilo que me irrita no Norris é uma declaração que li dele hoje a dizer: quando acaba atrás do Max, acho que ganhei, parece-me uma vitória. Esta é a parte que a mim me deixa doente, sabes? Porque eu nunca Sim. veria o Max Verstappen a acabar em segundo lugar e a dizer: epá, acabar atrás daquele carro para mim é uma vitória. Não, eu até era capaz de o ver, e ouvi-o dizer isso durante anos: acabar em segundo lugar, ou atrás do Lewis Hamilton, ou em terceiro, atrás dos dois Mercedes, era o máximo que eu conseguia. Isso eu acho normal um piloto dizer. Outra coisa é dizer: eu sinto isto como uma vitória. Como é que ele sente isto como uma vitória, Gaeta? Eu sei, o Lando Norris não sabe o que é sentir o que é uma vitória, eu percebo isso. Ele pode dizer isso de forma direta, mas essa pacificação que se vê naquela cabeça é que me espanta. É quase como que aceitares que não consegues ir mais além de. Pá, e todos sabemos que o Red Bull é um foguetão e que o McLaren não é, mas aquilo que ele tem que estar é chateado por não conseguir ainda ter um carro tão rápido como o Red Bull e capaz de ganhar o Red Bull. Não, ficar atrás do Max a mim faz-me sentir como uma vitória. Não consigo perceber, confesso-te. Um quê de falta de ambição, para dentro e para fora.
É que não é pragmatismo, sabes? Num miúdo daquela idade. Eu consigo perceber isso mais uma vez no Sérgio Pérez, que é um tipo que está a aproximar-se do ocaso da carreira e que não tem muito mais a esperar na vida, não é? Ou seja, não lhe vai acontecer uma Brown GP que lhe dá um volante num carro e de repente esse carro é 2 segundos por volta mais rápido que os outros todos e ele é Certo, campeão do mundo. mas tu no papel do Norris não podes ter esse tipo de É conformismo que já isso! sei de antemão que à partida É isso! aquele Eu fiquei piloto em segundo vai. lugar, isto cheira-me a vitória. Eu lembro dos pilotos de Fórmula 1. Isto vai um bocadinho ter com uma entrevista que o Juan Pablo Montoya deu à Fórmula 1 a semana passada, em que o Guilherme Paiva me forçou a ver e em bom momento. O Montoya, e nessa altura, os pilotos diziam ser o segundo é o primeiro dos que perdem. Não é? Ser o Prémio dos segundo para mim é últimos. uma vitória. Não, não é, não. Ser segundo é uma gaita. Está ali este bocadinho, é um danoninho de ganhar. E quando tem momentos de pressão, falha. Quando tem corridas sozinho, como ontem, perfeito. Não falhou nada, não pôs uma roda fora do sítio, ultrapassou o Alonso quando tinha de ultrapassar, tudo perfeito. Mas pressão, roda com roda, luta, zero. Sim, e a carreira na carreira do Norris isso tem sido uma constante, mesmo em momentos em que ele teve na liderança sobre pressão, com a possibilidade de ganhar e vacilou. Antes de Sim. avançarmos, deixa-me só ler os comentários que chegaram à nossa transmissão. O Rochinol a desejar boa noite, a mim e a ti. O Paulo Moacho também, boa noite de Rio Tinto, like feito. E o que não conseguir ver hoje vai ver nos próximos dias. A quem nos acompanha em direto ou em diferido, já sabem, o mesmo pedido de todos os episódios, like no episódio, porque diz que pá, é uma coisa chamada algoritmo que valoriza os likes. Boa noite também ao Francisco, boa noite também ao Manel Magano. O Rochinol, sou Marcelo, suspeito desculpa. porque. Marcelo, O é que é só que eu para ele não disse? ficar zangado connosco, Manel. Ai, desculpa, Marcelo, estou É o cansada. antihistamínico a Dá-me te um falar, eu desconto. sei. É o É antihistamínico, eu isso, sei. é um anti-histamínico a tomar conta de mim. Rochinol diz-nos que estou suspeito porque é um grande fã de Verstappen, mas é da opinião que é de apreciar a história a ser feita e uma lenda a crescer à nossa frente. Isto referindo-se a Verstappen. Boa noite também ao F. Martins e ao Pedro. E aqui está o comentário do João Hum. Salviano, que nos diz que encontrou este canal por acaso e acha que nos conhece da televisão. O João este fim de semana teve na Sport TV. Importante que vejam. Conde Santos Luís deseja-nos também boa noite e o Miguel a mesma coisa, já leio os comentários seguintes um bocadinho mais à frente. Avançando para a corrida agora do Lando Norris e particular dos McLaren, tu há pouco referias-te à diferença de expectativas entre aquilo que era a previsão deles para a corrida e aquilo que foi a corrida em particular. Eu acrescento um detalhe: o Lando Norris apostou com um dos engenheiros que ficaria a 30 e qualquer coisa segundos dos Ferrari. Consegues explicar ou perceber o que é que Atrás dos diferencia Ferrari? atrás dos Ferrari? Ok. E aliás, esta foi uma pergunta constante que foi feita ao Lando Norris no final da corrida. Não ficámos a saber se aquilo era jogo ou se ele estava assim de facto tão pessimista Ele costuma ser como. pessimista. Eu Mas confesso 30 que e não tal sei. segundos atrás Sim. dos Ferrari é um Não, exagero. isso só pode ser. Tem dinheiro a mais e não se importa de perder apostas, basicamente. Não, vamos lá ver. Há uma parte em que eu acho que eles se enganaram na expectativa. A McLaren e a Ferrari em proporção inversa. A McLaren a achar que ia ser mais lenta do que foi, a Ferrari a achar que ia precisar de poupar mais pneus do que poupou. Acho que esse é o maior problema da Ferrari, que a Ferrari acha que esta pista, com base nos dados que tinham de há 5 anos, é uma pista de alta degradação, era verdade, e que o eixo dianteiro vai sofrer tremendamente, é uma pista de eixo dianteiro, e portanto precisa de ser conservadora na forma como poupa pneus. Não experimentaram os duros ao longo do fim de semana, guardaram-nos, fizeram desse ponto de vista melhor do que o Alonso só tinha um jogo de duros, mas são muito conservadores na forma como acham que vão gastar pneus e imaginaram que todos os demais iam gastar mais pneus do que gastaram. Portanto, com isso foram mais lentos, ou seja, têm um acerto que privilegia a poupança de pneu e no único momento do fim de semana, que foi na sprint, em que precisaram de gastar médios e andar a abrir, abriram. Porque na sprint, quando eles finalmente se desenvencilham do Alonso e do tampão que ele estava a ser, o Leclerc ganha um segundo por volta aos outros todos quando passa ao Sainz. Portanto, aí o Ferrari foi rápido. Não mais rápido que o Red Bull, obviamente, mas mais rápido que todos os outros.
eles estavam à espera de conseguir fazer isso na corrida e não fizeram. Portanto, há muito ali de falta de percepção. Eu acho que há muita falta de percepção neste fim de semana, que foi o primeiro de sprint, daquilo que os carros podiam verdadeiramente fazer em pista. E mais uma vez a Red Bull acerta em toda a linha, por várias razões, porque tem melhores simuladores, melhores modelos, melhor túnel de vento, melhor piloto, porventura, porque ele consegue de facto, voltamos ao início da nossa conversa, ele consegue passar por cima destes problemas todos. Os outros todos vão fazendo a palpadelas, tentativa, e as coisas vão correndo mais ou menos como estão à espera. No caso da McLaren, não correram exatamente como estavam à espera, correram melhor. No caso da Ferrari, não correram exatamente e correram pior. Não consigo perceber como é que ele diga que vai acabar a 30 segundos dos Ferrari. Isso parece-me um exagero a toda a linha, mesmo que tirando dali o safety car, ele teria acabado a 30 Pode ser segundos do marketing. Verstappen, sim. Mas não vejo o que é que ele ganha com isso de marketing. Porque para baixar as expectativas para depois dizer isto correu muito bem. Mas quer dizer, para isso já basta a Mercedes, não é? Isto vai correr muito Mas bem, depois cai. há Não quem, consigo perceber. Assim, acho que se é isso, ele é o piloto ideal para a Mercedes e o Toto Wolff tem que deixar de falar do Max Verstappen e tem que pôr os olhos no Lando Norris, porque ele vai encaixar ali naquela estratégia de comunicação enfim, numa casa perfeita. Se não é isso, é alguma falta de percepção da realidade. Não acho que em nenhum cenário os McLaren acabassem a 30 segundos dos Ferrari em condições normais. Não parece minimamente crível. O Piastri ainda a por cima única. tem um fim de semana abaixo do normal e depois tem o azar de levar ali com o Ricardo Sim, tem danos no fundo do carro. e, portanto, os danos são significativos, pelo que lhe disse o engenheiro, e a coisa não corre de feição. A única explicação, para além daquela que tu já deste sobre o, a degradação dos pneus e onde estava a diferenciação entre a corrida e a sprint, Uhum. e a única explicação dada pelo Norris foi a diferença de temperaturas na pista e o vento. Foi o fator, e o tipo de corrida também que ele teve na corrida de domingo e não na sprint de sábado, foram os três elementos que ele deu para justificar. Sim, eu acho que há mais um, desculpa interromper-te, quer dizer, o facto dos carros andarem na sprint com muito menos peso e menos combustível também diferencia o comportamento dos carros, e vês isso no caso do Mercedes, não é? O Hamilton nunca teria conseguido Sim, acabar sim. em segundo lugar, mesmo que tivesse arrancado para a frente. Vamos transpor o que se passou na sprint para a corrida principal e o Hamilton não tinha acabado em segundo lugar, de certeza absoluta tinha. Porque de facto os carros têm comportamentos diferentes com depósitos cheios de combustível ou não, com o peso. Uh, sim, e tudo isso ajudou. Eu acho que os Ferrari erraram depois, porque estamos a falar do Norris e saltamos o Pérez que já falámos e passamos para o quarto e quinto. Eu acho que os Ferrari falham ali, de facto, essa perspectiva e, de facto, não conseguem na corrida nunca ser tão rápidos como estavam à espera de ser e como tinham sido no sprint. Por várias razões. Sim, a temperatura ter sido baixa, mas também porque fizeram um acerto muito conservador que os prejudicou. Nunca conseguiram pôr temperatura nos pneus, não conseguiram na qualificação e isso prejudicou-os à partida. Pior, na primeira curva estão a defender posições um do outro e perdem com isso 2 posições. Portanto, isso atrasa-os um bocadinho, mas a verdade é que o Leclerc, até parar nas boxes, o Leclerc consegue aproveitar o safety car virtual para parar de pneus, não para tão bem como o Norris, que já para no safety car, mas apesar de tudo, poupa tempo em relação ao Sainz, que já tinha parado. Mas o Leclerc, na primeira fase da corrida, até parar para trocar pneus, ultrapassou os carros que tinha à frente dele e ia atrás do Norris. Não estava a ganhar-lhe tempo, mas ia atrás dele. Portanto, a coisa não estava a correr assim tão mal. Depois, quando calçou pneus duros e o Sainz aconteceu-lhe a mesma coisa, o carro por isso simplesmente não andou. Porque como Sim, como foram muito o conservadores McLaren no aí acerto, era sim, é isso, porque o McLaren tinha 5 andado décimos duros mais nos rápido. treinos, porque a McLaren dividiu as estratégias e nos treinos pôs um deles a andar com duros, que foi o Norris. E portanto sabia o que esperar. A Ferrari não, a Ferrari achou que trazia a lição bem estudada de casa, não precisamos experimentar os duros. Quando chegou à corrida e puseram os duros, o carro nunca funcionou como eles queriam. Não foi provavelmente uma carroça, mas também não conseguiu ultrapassar o McLaren ou aproximar-se dele. Acho que houve ali alguma sobrançaria por parte da Ferrari, não é. Acho que o próprio João Carlos disse isso ontem na Sport TV. A Ferrari falha ali alguma expectativa. Agora, volto mais ou menos ao que dizia do Pérez. Num mau fim de semana ficar em quarto e quinto, ok, aceita-se. O ano passado, um mau fim de semana da Ferrari era uma coisa desastrosa para estarem 2 horas no rádio a dizer we are checking, plan X, plan Y, plan tudo. Pronto, desta vez fomos só até ao plano D. Mas focando agora num dos Ferrari, o Leclerc não tem tido um início de campeonato muito fácil, em contrapartida, o Sainz, apesar de estar neste momento com menos um apêndice, tem tido um início de campeonato bastante favorável. Este fim de semana esteve abaixo daquilo que foram as últimas corridas. Sim. Isso, se concordas,
Eu houve momentos em que concordo. fui olhando momentos na corrida em que fui olhando para os tempos por volta, e o Sainz era consideravelmente mais lento Sim, do que o Leclerc. sim, concordo. Começando pelo geral e passando para o concreto. O fim de semana do Sainz é o primeiro fim de semana deste ano que é menos bom, mas não é dramático, não é, não é nada de se envergonhar, mas é menos bom. O fim de semana do Leclerc, pelo contrário, é melhor do que tem sido. Lá está aquilo que falávamos há bocadinho. O Leclerc, quando espicaçado, quando se sente posto em causa, puxa todo o brio que tem, vai buscar o talento todo que tem, é uma reserva muito considerável e consegue superiorizar a sua companheira de equipa. A falha do Leclerc é não estar sempre nesse nível de motivação, como o Max Verstappen está, como o Fernando Alonso está. Era o que faltava um piloto como o Fernando Alonso ou o Max Verstappen precisarem de ser batidos pela companheira de equipa para irem buscar essa motivação. Eles estão a lutar contra eles Certo. próprios. É isso que eles estão a fazer sempre. É como um jogador de ténis, não é? Eles não estão a lutar contra o tipo que está do outro lado da Uhum. rede. Ele está a lutar contra ele próprio. E é isso que o Charles Leclerc ainda não faz, porque o talento está lá. Mas faz um melhor fim de semana. Aquilo na sprint correu como correu, vimos todos, não é? A coisa aqueceu um bocadinho. Há aquele momento delicioso do cheiro de corrida em que ele deixa o rádio ligado. Para mim é dos melhores momentos do fim de semana, confesso. Fica com vontade de ouvir uma corrida inteira com o rádio ligado para perceber o esforço que às vezes é invisível. Um, e as coisas que não passam pelo rádio, que não nos passam a nós. Mas o Leclerc faz um fim de semana, apesar de tudo, francamente melhor, mais conseguido. Há ali erros da equipa, ele, enfim, defende-se deles, tenta passar à volta deles, mas superioriza-se à companheira de equipa, e isso é importante. Aquilo que se passa na primeira curva, o Sainz queixou-se um bocadinho da primeira curva da corrida, mas é anjinho, não é? Depois daquilo que ele fez no sábado, ele não tem muito que se queixar. Já O vou Leclerc na aprofundar esse corrida, ponto. sim, mas aqui, o Leclerc o que lhe faz na corrida é defender a posição sem ser sequer muito agressivo. Já vi dois Ferraris ali, apesar de tudo baterem, tocarem-se um no outro, e isso foi bastante mais grave. Não, aquilo é mais ou menos normal, perdem posições com isso, sim, mas é da vida. Eles não estão ali provavelmente com estratégias de equipa na primeira curva como não estavam na sprint, não é? Não havia estratégias de equipa na sprint e isso viu-se de forma clara. Se vai ser se vai ser assim o resto do campeonato, não sei. O Sainz continua a ser um tipo hiper talentoso e pode perfeitamente bem no próximo fim de semana voltar a superiorizar-se. Mas estou a gostar de ver. Gosto, quer dizer, a Eu ia Ferrari do ponto de perguntar, vista da luta entre os companheiros de equipa está-nos a dar o que a Red Bull não dá, não é? eu não sei se tu viste Drive to Survive, eu vi, e há um episódio que já não sei qual, que é sobre a Ferrari e sobre as próprias picardias entre os 2 pilotos, e depois há Hum, um almoço entre Vasseur, Leclerc e Sainz em que teoricamente aquelas picardias em pista são hum, resolvidas e passam a trabalhar os 2 como uma equipa. Isto volta a hum. acontecer este fim de semana, as tais picardias. O contexto é diferente, porque temos um piloto que sabemos que não vai continuar na equipa. Uh, Fugindo agora, se calhar, um bocadinho aqui à análise, é mais um tema de quarta-feira, mas eu não resisto em perguntar-te se o potencial daquilo se repetir aumenta nos próximos fins de semana, ao longo da temporada, tendo em conta o contexto em que os dois pilotos estão neste momento. E tendo em conta Aquilo que o sendo. Sainz Sim, sim, quer desculpa. claramente superiorizar-se ao companheiro da equipa. Sim, querem os dois superiorizar-se um ao outro. Portanto, aquilo, só para perceber, o potencial daquilo se repetir é aqueles belos chega para lá da sprint e depois da primeira curva. Sim, tem potencial para se Sim, repetir muitas vezes. É verdade que a partir de certa altura o Sainz deixará de contar com os upgrades do carro, não é nesta fase do ano, ou seja, vai deixar de ser o primeiro, pelo menos, a tê-los. Isso parece-me mais ou menos seguro. Mas sim, é uma dupla de pilotos que sempre foi muito equilibrada, e, portanto, é perfeitamente normal que se encontre muitas vezes em pista, não é? E é perfeitamente muito normal que bem. nenhum dos dois queira ceder. Tem graça isso, é um dos pontos de interesse deste campeonato também. Dito isto, a Ferrari continua a dar passos à frente, não nesta corrida, esta foi um passo ao lado, mas enfim, vamos ver o que é que nos reserva Miami daqui a 15 dias. Vamos Falemos andar. de Fernando Alonso. Isso. João Amaral, queria-te falarás do que tu quiseres, mas queria-te perguntar um ponto em específico. O Fernando Alonso tem um arranque muito bom, consegue ganhar a posição a Sérgio Pérez. A minha pergunta é se isso acaba por, a longo prazo, prejudicar o Alonso, ou se a estratégia com as condicionantes de pneus que ele levava para a corrida ditaram o azar da corrida de Fernando Hum. Alonso adaptado, que lá está,
à circunstância do safety car. E Sim, esta eu parte no perce arranque foi sim, a pressão que ele colocou nos pneus logo sim. nas primeiras 5 voltas para se Né, defender do Pérez. sim, eu percebo o que dizes. Não acho que ele tenha assassinado. Percebo a tua pergunta, acho que faz sentido, claro que faz. Não acho que tenha sido isso. Eu acho que o Aston tem ali um problema de desgaste de pneus com o depósito cheio. Ah, nós temos aqui o STM, que aproveito para cumprimentar a dizer que o Mercedes de depósito cheio é um touro numa loja de porcelana. O Aston Martin de depósito cheio é um potro selvagem, não é um touro. E portanto desgasta mais pneu do que fazia o carro do ano passado e muito mais do que quando tem o depósito mais vazio e quando tem menos peso. Não acho que o Alonso, com a experiência que tem, nas primeiras 5 voltas deitasse tudo a perder para fazer um glory run e ficar à frente do Sérgio Pérez. Houve ali um momento, confesso, em que eu achei que ele ia para cima do Verstappen e ia conseguir chegar à terceira curva lado a lado com ele, e aí não te digo que ele não fosse Olha capaz de dar tudo olha que só na para pôr o carro à frente. primeira ele teve o bico à frente, na Teve, primeira ou pois, na segunda curva. mas não chega. Portanto, se ele tivesse tido uma oportunidade de passar para a frente do Verstappen, eu acho que aí sim, borrifava para os pneus e fazia-me lembrar um outro piloto que por acaso se chama Max, qualquer coisa, que em Silverstone há uns anos respondeu ao Lambiase quando ele disse tens que gerir pneus, e ele disse pá, para de gostar de gerir pneus, estou farto disto, eu sou piloto de corridas, eu quero andar depressa. E aí o Fernando Alonso dava, mais uma vez, eles são parecidos nisso, era perfeitamente capaz de dizer quero lá saber da gestão de pneus, eu quero ir para a frente e vejam-me aqui no lugar que é meu por direito. Não foi o caso. E, portanto, para ficar à frente do Sérgio Pérez, eu não acredito que ele estragasse os pneus. Um, aliás, tu viste na sprint, mesmo com o carro mais vazio, que ele a partir da 14ª volta aquilo já não Sim. estava a aguentar e por isso aconteceu tudo aquilo que aconteceu, apesar da defesa inteligente que ele fez da posição até conseguir. O Aston Martin gastou muito pneus e ele tem ali um problema grave que é ter sido daqueles pilotos da frente, o primeiro a parar. Portanto, ele tenta fazer ali um undercut. Eu acho que a Aston Martin jogou mal pensando que todos iam fazer 2 paragens, ponto 1. Jogou mal porventura nem só ter um jogo, e fazem isso porque só têm um jogo de duros para a corrida. E a partir do momento em que ele para antes do safety car e do safety car virtual, a corrida dele está mais ou menos arruinada. Depois ajuda tudo isso e alguns estados de orientação meterem aquele jogo de softs, e eu continuo sem perceber exatamente o que é que eles estavam à espera. Há de ter havido uma razão lógica e racional para fazerem isso. Eu não consigo perceber muito bem o que é que estavam à espera, Achas porque que isso. se eles não tivessem Hum, desculpa interromper, sim. João, Não, mas não, é não, para não, não estou. também não perderes Claro. o Sim, momento sim, sim. da corrida. Se eles não tivessem parado para trocar softs por Hum, médios, sim, achas que o Alonso ficaria atrás ou à frente do Russell? à frente. Acho que conseguia ficar à frente do Russell, confesso. Acho que era o lugar natural dele, era ficar à frente do Russell. Não conseguia mais do que isso. Enfim, num fim de semana perfeito como Suzuka, em que ele, como nos disse, fez a carreira, uma das corridas da vida dele, para acabar em quinto lugar, com muita sorte, tudo a correr lindamente, era capaz de ter conseguido dar ali um salto e ficar ao pé do Sainz. Aliás, a própria Ferrari diz ao Sainz, quando ele troca para médios, e a Ferrari diz ao Sainz, Sim, atenção que ele sim. trocou de pneus e é bem capaz de estar em cima dos nossos capos no fim da corrida. Não chegou a tanto. Estava longe demais do Russell. Ele, a partir do momento em que passa o Piastri, está a 11 Piastri. segundos do Russell. Está a 11 segundos do Russell. E depois, nas voltas que faltam, que são 4 ou 5, ele recupera 4 ou 5 segundos para o Russell. O que é Sim. espantoso. Mas faltam-lhe voltas. E, portanto... acho que ele, como te digo, num fim de semana perfeito era capaz de ter conseguido chegar ao Sainz, dar-lhe ali alguma luta, mas era preciso que muito antes da corrida tudo lhe tivesse corrido de feição e Eu esteve longe disso. eu fazia-te esta pergunta, eu tenho a minha dúvida é saber se os macios aguentavam até o fim, da corrida, Hum, porque fiquei com a sensação de que se aguentassem, sim. ele ficaria atrás do Sainz, naturalmente, mas a recuperação que ele teve que fazer por trocar de pneus, talvez Mas os não tenha macios, compensado, porque os macios que ele trocou, para os quais ele mudou quando está atrás do safety car, não é? Porque ele parou 10 voltas, ele foi o primeiro a parar e trocou médios por duros. E depois, quando o safety car, não lembro se o virtual, se o safety car a sério está em pista, ele troca para macios. Eu acho que é o primeiro safety car que está em certo. pista, ele troca para macios. Tem a sorte depois de haver o segundo safety car que o ajuda a poupar pneus e faz os softs chegarem muito mais longe. Mas esses Uhum. macios nunca iam chegar ao fim da corrida, nunca Então, foram mas a calçados minha a para minha isso. pergunta Não, era aí não. essa, Não. se ele não tivesse trocado, Não. Mas há ali se fi o erro, vamos lá ver.
Com a troca que ele faz muito antes do safety car virtual para duro, a corrida aí ficou assassinada. Das duas, uma, ou ele aguentava esses pneus até ao fim da corrida, e aí talvez tivesse alguma hipótese de, com a posição em pista, a coisa lhe correr bem, ou a partir daí trocar para softs ainda é pior, porque tem que mudar mais uma vez, porque esses softs nunca iam chegar. Aliás, lembras-te do Nuno Pinto ter dito, um bocadinho fazendo bluff também, os softs não servem para nada, porque ao fim de uma ou duas voltas acabaram. O Alonso fez muito mais do que isso, e o Stroll partiu de softs, mas porque a degradação lá está era mais baixa do que eles esperavam, mas nunca chegariam ao fim da corrida. Acho que ele era capaz de ficar à frente do Russell numa estratégia normal, ou tendo parado com o safety car, ou tendo mudado para duros e tendo aguentado os duros até ao fim da corrida, mas tinha que ter parado mais tarde do que isso. Acho que eles apostaram que todos os demais à frente deles iam parar para trocar pneus com franqueza, e foi por isso que puseram macios, pensando, ok, nós perdemos tempo, mas não tanto quanto isso, porque enquanto ele está de macios recupera lugares e posições, e depois calça ele quando trocou de macios já tinha tido os duros, calça os médios, Sim, e com os médios vai até ao fim da corrida, e como os outros têm que parar, apesar de tudo há ali um intervalo de 20 e tal segundos que ele recupera. Não aconteceu. Teve graça a isso, por um lado, porque obrigou ou permitiu-lhe andar completamente a abrir naquelas últimas voltas, fazer aquela entrada na reta da meta, que é um momento de antologia, e um segundo depois de estar virado para o muro e de estar quase a fazer um Carlos Sainz, está a abrir o DRS e ir atrás do Hamilton como se não houvesse amanhã. Isso foi espetacular, quer dizer, o rally era na Croácia, mas ele levou um bocadinho de rally até Xangai. Falaste do Hamilton, a corrida dos Mercedes, novamente, isto é um bocado a história de Max Verstappen todos os fins de semana, mas aqui ao contrário. Tu, no último debrief, falaste longamente sobre os Mercedes, tiveram duas corridas diferentes de domingo, com o Hamilton a partir muito cá de trás. Ainda assim, faz uma boa recuperação. Os macios não funcionam, o Hamilton arranca de macios e aquilo não lhe corre particularmente bem. Foi a limitação de danos possível para a corrida de Lewis Hamilton? Eu tenho muita dificuldade em qualificar a Ou corrida não? do Lewis Hamilton, confesso-te. E mais dificuldade tenho ainda em qualificar o fim de semana do Lewis Hamilton, porque no sábado aquilo corre-lhe às mil maravilhas e ele utiliza todo o talento que tem para conseguir ficar em segundo lugar numa corrida de sprint, porque o Mercedes é um carro de sprint, já percebemos, não é um carro de endurance da Fórmula 1, portanto da hora e 45 que duram as corridas. Mas depois na qualificação para a corrida, na corrida aquilo é tudo um bocadinho uma lojinha de horrores, não é? Ou seja, respondendo à tua pergunta, eu não sei onde é que o Hamilton acabava se não houvesse safety car. Tenho dúvidas de que o Hamilton conseguisse ir além do 10º lugar. Não ficou muito melhor, mas tenho dúvidas de que conseguisse, se é que conseguia lá chegar. Porque aquilo estava a correr francamente mal. Estava a correr mal e isso via-se nos tempos por volta. Estava a correr mal a Sky faz um apanhado das queixas que ele faz do carro e aquilo é uma peça de antologia, porque é quase um volta após volta. O carro é difícil de conduzir, as pessoas não servem para nada. Eu não sou rápido, eles são mais rápidos do que eu. E depois no fim ainda tens o Toto Wolff. Eu não sabia que o Toto Wolff era capaz de sarcasmo. Fiquei a saber e aprecio, é uma coisa que eu aprecio muito. Tens o Toto Wolff a dizer que o Lewis Hamilton está muito bem disposto, talvez seja de saber que se vai embora da equipa, mas que não é nada habitual ele estar assim tão bem disposto quando perde. Em inglês isto tem um nome, é um backhand compliment, não é? É um elogio encapotado, um elogio venenoso, vá. Tenho dificuldade em perceber onde é que ele ia parar se não houvesse safety cars. Onde é que ele conseguia parar. É verdade que os Mercedes continuam a ser carros diferentes a 15, 20 voltas do fim, porque ligam ali um nitro qualquer que tem e o carro começa a andar sem peso, o carro começa a portar-se bem. Tem levezinhos. É sempre bom ver um piloto com aquele nível de talento lá atrás, porque faz ultrapassagens espetaculares. Eu lembro-me ali de 2 ou 3 que ele faz durante a corrida, que são momentos deliciosos de corrida, porque quem Acho sabe que nem nunca ele próprio esquece. consegue valorizar às páginas tantas ele está a ser entrevistado para, não sei se Sky, e estão a elogiar uma das ultrapassagens dele pela criatividade e ele responde àquilo com pá, pronto, eu agradeço, mas não foi nada especial. E depois com Foi. palavras Certo, eu percebo isso e é a desilusão de quem sabe que lutou a vida toda por andar lá à frente. Eu acho que o Hamilton está a ter está a ter assim um momento Sérgio Pérez na carreira, porque se nós nos lembrarmos da carreira de Lewis Hamilton, ele entrou por cima, não é? Ao contrário de outros pilotos, sei lá. Não falarmos dos que estão agora na Fórmula 1, vamos falar dos Ayrton Senna da vida, dos Nelson Piquet, dos Alain Prost, começam por equipas que estão a lutar e, portanto, passam 1, 2, 3 anos
a comer algum pó e a aprender o que precisam de aprender. O Hamilton, fruto do talento que tem, é um facto, mas também da carreira bem gizada que sempre teve, entrou por cima, entrou a ganhar, ia sendo o primeiro rookie a ser campeão do mundo, foi campeão do mundo no segundo ano. 2009 é um ano mais ou menos, e mesmo assim ganha uma corrida e acaba o ano em alta, e por aí fora. Não vale a pena estar aqui a fazer um resumo da carreira de Lewis Hamilton. E é a primeira vez que ele está há 3 anos consecutivos sem ganhar corridas, e este ano a Mercedes está pior do que estava o ano E passado. sem perspectiva de lá chegar. Pois, E na acho que a única perspectiva corrida de que a lá equipa chegar... ganha, não é ele que ganha. Sim, sim, e quão longe isso já está, não é? Quão longe, há quanto tempo Certo. isso já foi? Portanto, é giro. Isso somente acontece aos pilotos no início da carreira. Ao Hamilton não está a acontecer no fim da carreira, porque ele ainda tem uns anos de Fórmula 1 pela frente, mas está a acontecer agora e isso tem o seu peso. E é mais difícil de gerir, É, é, ou não? é, é, não é, seguramente. Ou seja, se a comparação é, tens um miúdo que acabou de chegar à Fórmula 1 e está a ter anos difíceis, mas na perspectiva de subir, de melhorar a performance, de dar nas vistas, de melhorar de equipa. Ou tens um heptacampeão do mundo que passou a vida toda a ganhar, a estar a lutar pela frente, quando não ganha está em segundo ou terceiro lugar e de repente passa 3 anos e este terceiro ano, do ponto de vista da competitividade, ainda está pior do ponto de vista dos pontos só e da rapidez do carro do que os anos anteriores, há de ser difícil, sim. E vou-te dizer, mais difícil é se a Ferrari não corresponder às expectativas dele e se a luta dentro da Ferrari não tiver o resultado que ele espera. Mais complicado se E é torna, uma sim. desilusão de e gestão de expectativas ano após ano, porque nós começámos com, ele primeiro tem o fatídico campeonato de 2021, que só a gestão daquele campeonato, do pós-campeonato, deve ter sido Uhum. particularmente difícil. Depois Certo. recebe um carro que não é competitivo, gera-se a Uhum. expectativa de no próximo ano ser melhor, não é, gera-se a expectativa de no ano seguinte ser melhor, não é. E essa permanente desilusão ano após ano, Uhum. quase que te condiciona, eh, tudo o que tu faças daí para a frente. Ele na primeira corrida já sabia que aquele carro nunca, Uhum. dificilmente ganharia uma corrida, Sim. eh, a menos que aconteça algo de muito extraordinário. Depois, em cima disto, tens duas equipas que claramente têm vindo a evoluir, uma delas até já ganhou uma corrida, e tudo isso Uhum. para alguém que está na situação dele, com toda a carreira que tem para trás, torna ainda mais difícil a gestão de motivação e de expectativas barra desilusão que enfrenta e que tem de fazer. Sem dúvida. Sim, parece que a última memória que ele tem de vitória é 2021, não é? E 2021 também é uma memória dolorosa ao mesmo tempo, não pelas vitórias, Sim, mas pelo desfecho do sim, campeonato. Portanto, parece que cristalizou ali. sim. Há ali uma parte dele que Uhum. cristalizou ali. Não acho que seja assim. O João Carlos perguntava-me se há um Hamilton até 2021 e outro depois. Não, não há. Deem-lhe um carro como o Red Bull e ele demora um milésimo de segundo a voltar a ser o Lewis Hamilton, que ganhou 7 campeonatos do mundo e podia ter ganho 8 ou 9 ou 10. Agora, a memória de vitórias dele, a memória corporal, eu gosto muito de falar de memória corporal, é uma coisa que me apaixona, é o nosso corpo ter memória, não é? E, portanto, conseguir andar de bicicleta quando passa 30 anos. A memória corporal dele das vitórias é naquele ano traumático. Uh, Há de Eu voltar, não não? consigo dizer se há um antes ou um depois, por uma razão muito simples, ele nunca voltou a estar na mesma circunstância. E quando tu Sim, não voltas a estar na mesma sim. circunstância de competitividade, eu não consigo perceber em que medida é que aquilo, se aquilo mudou e e se mudou, em que medida mudou. Não sei se esta fase, nesta fase, passado já tanto tempo, vamos conseguir perceber essa diferença. Acho que conseguiríamos perceber Hum, com maior grau de objetividade se fosse no ano a seguir, se no ano a sim, seguir ele tivesse um carro sim, competitivo. sim. Avançando, e para entrar na fase final, não resisto em perguntar-te sobre o incidente, acidente, trafolice não, Hum, está-me a faltar, não é trafolice que eu quero dizer, engalfinhanço sim. entre Stroll e Leclerc, ou Hum, Leclerc, Stroll e Ricardo, ou Ricardo, sim. Ricardo e Stroll. Hum, Vimos um Ricardo que não costumamos ver a seguir à corrida, hum, particularmente chateado com a sim. reação de Lance Stroll, e à boleia Hum. disso, ia-te pedir as tuas desilusões da corrida. Ok. Por partes, deixa-me só para não sermos acusados de não falarmos do Russell, porque eu falei muito tempo do Hamilton, não falei do Russell. O Russell fez o fim de semana que era expectável, não é? Ou seja, agarrou no carro, levou até onde podia, fruto das circunstâncias e também do atraso da Aston Martin e tudo mais, acabou num bom lugar. Mais importante do que isso para ele, superiorizou-se à companheira de equipa
e conseguiu, porque no sábado sai da sprint na modo baixo, porque tinha falhado a qualificação, e depois no domingo faz o contrário. Em relação ao incidente do Stroll e do Ricardo, não sei o que te diga, acho várias coisas. Primeiro, acho que ninguém se deu ao trabalho de perceber exatamente o que é que aconteceu. E o que aconteceu foi parcialmente responsabilidade do Stroll, é ele que vai conduzir o carro, portanto, se é ele que bate, não... Dizer que ele não tem responsabilidade nenhuma ali é mais ou menos como dizer que quem ia conduzir o carro do Ayrton Senna no Mónaco em 88 era Deus e não era ele, que era uma coisa que ele gostava de dizer, mas quem fez a pole position foi ele, não foi o criador, nem o Emanuel, portanto, não. Ele tem parte da responsabilidade. Mas quem causa tudo aquilo é o Carlos Sainz, e isso é mais uma das falhas do Carlos Sainz ao longo do fim de semana. Ele tem muitas ao longo do fim de semana. Tem o acidente o incidente com o Alonso, que é um incidente de corrida, mas que depois o leva a fazer aquilo que faz ao companheiro de equipa, primeira falha. Depois, as declarações que faz no fim da corrida, dizendo que o Leclerc o empurrou para fora de pista, são choradeira. Não tenho grande paciência para isso. Aconteceu-lhe o contrário na véspera, ele já fez o contrário, deixamos de tretas. Erra na qualificação, de forma muito visível, tem muita sorte na qualificação, em não estragar o carro todo e ainda deixarem retomar a qualificação e, portanto, ter um bom lugar na grelha de partida. E depois faz aquela travagem, porque dá-me a ideia que o primeiro a distrair-se atrás do safety car é ele. Ou seja, deixa a distância demais para os carros da frente, acha que eles vão acelerar ali e, portanto, acelera. E quando percebe que, afinal, o ritmo do Verstappen ainda não é ali que vai acelerar, trava a fundo. Quando trava a fundo, provoca um efeito concertina que nos acontece todos os dias nas autoestradas quando há filas. Basta sair, para quem vive perto de Lisboa, e desculpem-me, mas basta sair do eixo norte-sul para entrar na segunda circular para sabermos que aquela faixa da direita faz isso, não é? Toda a gente tenta meter-se já no fim e, portanto, acidentes ali é todos os dias. Pronto, aconteceu ali. O Stroll tem parte da responsabilidade, mas não tem toda, nem tem única, nem tem a maior. A reação do Ricardo eu acho que é compreensível. O Ricardo estava a ter o primeiro fim de semana menos mau este ano, não é? Sim. E ele sabe que tem uma guilhotina por cima do pescoço. Portanto, quando a lâmina da guilhotina está a cair por cima do pescoço dele, ele sente-a. Ele já sente o barulho da lâmina a cair. Está a ter um fim de semana menos mau. Há ali um momento em que achamos todos que ele vai aos pontos e ele deve achar isso melhor, mais do que nós. E de repente é balroado por trás, chateia-se. E depois dizem, isso é típico... clickbait no sentido não digital do termo. Há um jornalista que lhe põe o microfone à frente e diz: o Stroll diz que não tem culpa nenhuma, que a culpa é tua. Chamou-te idiota. E ele aí passa-se. Sim, quer dizer, recuperando mais uma vez exemplos, o Fernando Alonso e Lewis Hamilton, Spa 2022. Boa qualificação do Alonso e quando chegam à chicane no topo da reta Camel, o Hamilton tenta passar por fora e bate. E a declaração do Alonso dentro do carro é: este atrasado mental, este idiota, só ganha quando parte a pole position. Isto é uma declaração a quente, certo? Depois, no fim da corrida, quando o entrevistam e tudo mais, ele diz: não é verdade. Eu estava zangado e disse o que me passou pela cabeça. Aí o Stroll terá dito zangado, dentro do carro ainda, este atrasado mental travou a fundo. Pronto, é uma declaração a quente. E depois há um jornalista que agarra nesta declaração a quente e põe-na à frente do Ricardo, que está chateado, que está frustrado e que reage também a quente. É uma bola de neve de parvoíce. Não há nada para ver aqui, como diz a polícia nos filmes. There's nothing to see here, move along. Acho que a penalização é capaz de ser um bocadinho exagerada. Acho que hoje em dia se penaliza tudo. E mais um par de botas. Fernando Alonso que o diga. Não de Valtteri, um par de botas no sentido substantivo do termo. Sim, o Fernando Alonso que o diga. Os pilotos da Aston Martin, aliás. Os dois pilotos da Aston Martin já têm 13 pontos em conjunto na superlicença. Já dava uma corrida de suspensão. Pronto, o Alonso tem mais do que o Stroll e, portanto, enfim... E o Sargent também está à beira de ficar de fora numa corrida, porque já está a atingir o limite. É um caso diferente, sim. Deixa-me ser um bocadinho cáustico. Não é só diferente, é que o Sargent está sempre à beira de ficar de fora, mais que não seja fora de pista. Mas sim, está à beira de ficar de fora. Tens razão. Mesmo quando não faz nada. Até leva um painel publicitário agarrado ao carro e tudo. Para dar nas vistas. Pronto, esta era uma parte que me tinhas perguntado. Acho que é pena pelo Ricardo. O Ricardo podia ter feito ali alguns pontos. Acho que o Stroll, se não tem batido no Ricardo, era ele que lhe ia roubar os pontos e, portanto, ele ia ficar chateado por outra razão. Destaques positivos e negativos. Destaque positivo. O Max Verstappen é ridículo dizer-se, mas às vezes eu acho que faz sentido. Quando vejo as eleições para piloto do dia, acho que
acho que o Verstappen é negligenciado porque ganha sempre, mas ele faz um bom trabalho, está a fazer um trabalho melhor que os outros, portanto destaque positivo, sim. E a Red Bull, aquelas paragens nas boxes são coisas de antologia que merecem ser vistas e revistas e em slow motion e tudo. Que nível de profissionalismo, que ciência exata Inacreditável. em que eles transformaram aquilo, já não é... Há uma pessoa em mim que às vezes quando eles param nas boxes, quando o Max para nas boxes, e não deixa de ser minha amiga por causa disso, porque quem diz a verdade não merece castigo, às vezes deseja, corra mal, sei lá, uns 15 segundos, ouve lá, isto acontecia com tanta frequência, eu sei que tu não te lembras que és muito jovem, isto acontecia com tanta frequência, uma rodazinha que não entra, uma porca que salta, 15 segundos, 20 segundos, ele recupera Tipo no o que fim. aconteceu ao Gasly, Coitado do mecânico, sem sem danos aleijar ninguém, pessoais, sim. mas sim, isso acontecia com tanta frequência, porque é que não acontece agora ao Verstappen? É que depois tínhamos corrida, repara, ele ganhava na mesma, mas pelo menos via-lo ultrapassar 5, 6 carros e andar ali em pico. Pronto, eles transformaram aquilo numa ciência exata, portanto não é por aí, vamos ter que aguentar isto, porque até nisso eles ganham, portanto destaque positivo por aí. Destaque positivo para o Norris, claro, a corrida que faz é boa. Destaque positivo para o Nico Hülkenberg, que ainda não falámos, e que, mais uma vez, vai marcando pontos. Portanto, a Audi, se tiver que escolher pilotos, parece-me que tem a coisa mais ou menos definida, depende daquilo que oferecer ao Carlos Sainz. Mas como dissemos aqui a semana passada, porque quando andava toda a gente a chorar, porque o Carlos Sainz, coitadinho, foi corrida a Ferrari e a Ferrari cometeu uma grande injustiça, há uma razão para a Ferrari o fazer e não é o nível de performance. É por saber que aquele piloto, com grande probabilidade, fazia mais um ano de contrato e ia à vida dele. Certo? É por isso que ele está nesta situação de coitadinho, é porque tem com grande probabilidade, um contrato com uma rival direta da Ferrari daqui a 3 ou 4 anos. Mas destaque positivo para o Nico Hülkenberg e para as corridas que ele tem feito, para a qualificação que tem feito. Não tinha os upgrades no carro e, no entanto, voltou a ser best of the rest. Portanto, por aí. Destaques negativos. Sem querer ser cáustico demais, e até porque já falámos sobre isso. A Mercedes, em parte, porque continua a não acertar definitivamente E é como dizemos há 2 semanas, a Mercedes falha também na gestão de expectativas, não é? Porque em todas as corridas, tentando olhar para o copo meio cheio, vão se enganando eles próprios e vão enganando, dizer, não, agora é que encontramos, nós agora é que desbloqueamos o potencial. Não, Agora quer é que dizer, é. eu já vi, acreditas que depois da corrida já vi declarações a dizer, não, para Miami isto vai ser muito melhor. Muito melhor. Acredito. Porque é assim fim de semana após fim de semana. Mas já chega, não façam isso. Não preocupem-se mais com o carro e em melhorar o carro. Change the fucking car. E menos em falar e em dizer coisas dessas. Portanto, destaque negativo por aí. Destaque negativo. Os Vicarbo continuam a desiludir-me um bocadinho, confesso. Começámos o ano à espera que aquilo fosse um Red Bull, um RB19 um bocadinho diferente e portanto tivesse mais ritmo de corrida. Nenhum dos dois este fim de semana conseguiu fazer. Quer dizer, o Ricardo teve um fim de semana menos mau, mas nada Dois de anos. especial. Sim, Nada de nada especial enxergou. mesmo. E alguém nos perguntou aqui pelo formato do fim de semana. Eu, que já fui um grande fã das sprint e que disse isso no Sextas de Fum. Quando falávamos sobre isso aqui há 2 anos, eu dizia, é mais corrida, venha. Siga, quero mais corrida. As sprint não trazem quase nada de novo. Este fim de semana tivemos uma parte boa de sprint, que foi aquele pico tremendo entre o Sainz, o Alonso, o Pérez, aquilo tudo. E o que é que aconteceu? Penalizações. Só me vem à cabeça aquele gif famoso da Oprah Winfrey. You get a penalty, you get a penalty, you get a... Estão a estragar a sprint. A sprint já não serve para grande coisa, porque as sprints serviriam para alguma coisa se eles tivessem um carro para a sprint e outro carro para a corrida, não é? Portanto, sem fazer 19 voltas ou 20 voltas completamente no grito, sem medo de estragar, porque sentavam-se num carro diferente para a qualificação e para a corrida e a coisa corria-lhes bem. Esse já é um bocado original. E depois ainda juntam, quando há alguém que arrisca e tenta fazer daquilo uma corrida a sério. Não. Nós aqui não estamos no negócio de fazer corridas, chamamos-lhe sprint, mas é uma sprint isolada. Não, aliás, só estão todos em pista ao mesmo tempo, seguramente por uma questão de ocupação de espaço televisivo. Portanto, não fiquei louco com Eu há esta... muito que perdi o encanto complementando só o que estás a dizer, há muito que perdi o encanto com o sprint porque elas foram criadas com o objetivo de, teoricamente, baralhar contas e acrescentar emoção e falharam redondamente esse objetivo, exceção feita a situações muito pontuais e, portanto, claro que para quem está no circuito, porventura que para quem está em casa, se me perguntarem a mim, eu prefiro ver durante 20 voltas os tipos a competir ou prefiro ver uma sessão de treinos livres? Prefiro ver durante 20 voltas os tipos a competir.
Mas aquilo no final do dia, o que é que aquilo acrescenta Mas de competem mesmo? Essa é a pergunta. Não pois, tomemos esta por exemplo, porque esta de facto teve uma parte ótima que eles se apressaram a estragar e a penalizar. Mas o que é que aquilo acrescenta em termos de competição? Vês uma primeira volta em que, a seguir ao arranque, porque eles estão muito perto e podem ganhar ali posições que vão manter até ao fim da corrida, em que arriscam alguma coisa, mesmo assim com uma margem de segurança muito grande, e a partir daí vês uma precisão. Portanto, sim. pensadas as coisas com alguma racionalidade, aquilo que tens é estender uma parte chata da Fórmula 1, que é a procissão de carros, a fazer gestão, a pensar, vou poupar, vou fazer, e não aumentar o espetáculo. Queres aumentar o espetáculo? Arranjem outras maneiras, façam. Eu sei 5 que voltas. vão-me comer vivo por dizer isto. Façam grelhas invertidas, façam 5 voltas, arranjem-lhes um carro só para a sprint. Deixam, sim, há teto orçamental, aumentem o teto orçamental e digam, ok, podem ter mais, ou podem trocar as peças todas que quiserem para a corrida. Ter o parque fechado para a sprint e depois um parque fechado para a corrida. Sim, pode dar jeito, quer dizer, ao Hamilton não deu muito jeito, não é? Pelas declarações dele e pelo caminho que ele diz que seguiu em termos de acerto, não lhe terá dado muito jeito. Apesar de tudo, permite corrigir ali alguns erros que teriam cometido e que não, ou que teriam cometido de outra forma e que assim não cometeram. Nada muito mais a dizer quanto a este formato. Não fiquei louco e cada vez sou menos adepto de sprints. Muito bem. Para fechar o meu comentário de apreciação a Valtteri Bottas, que esteve a apreciar como é que se faz uma paragem no pit lane, quando os Red Bulls estavam a fazer, acho que a dupla paragem, o Bottas estava a apreciar aquilo que a equipa não faz, tem sido um dos pontos fracos da equipa dele e dá um gif maravilhoso e um meme maravilhoso. João Amaral, mais uma vez, muito obrigada por esta horinha de Fórmula 1. Nós voltamos daqui a 2 semanas para analisar o Grande Prémio de Miami. Quem nos acompanhou em direto e em diferido, muito obrigada. Até daqui a 2 semanas.